Aleluia, aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Deus é maravilhoso, Deus é grandioso. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Deus abençoe as nossas vidas. Que culto maravilhoso. Deus, Ele conecta os pensamentos. Ontem eu estava no meu trabalho e tive que sair, me ausentar um pouquinho para ir numa loja pegar uns quadros para minha filha. E indo, eu comecei a conversar com Deus e falar sobre a cura que acontecia quando Jesus passava. E aí eu comecei a conversar, falar: Pai, Jesus passava e curava. Eu gostaria muito também de passar e curar pessoas. Aí eu comecei a buscar, e dentro disso Deus me deu uma palavra sobre cura. E eu não falei nada com a pastora e nem com o pastor, nem com o louvor, né? Que o louvor foi direcionado à cura. A pastora falou sobre cura, o pastor falou sobre cura, e isso foi ministrando a minha vida ali. Porque muitas vezes a gente pensamos em cura, só a cura da dor. Só que a pastora deu um relato sobre a cura da carne, a física. Que a dor da pastora naquele momento era física. Muitas vezes é espiritual, mas naquela ocasião é físico. Aí o pastor veio falando de curas também, curas tanto físicas como espirituais. Eu vejo hoje uma unção de cura muito grande aqui dentro. Eu vejo que hoje aquele que veio buscar a sua cura, ele irá receber. Quando Jesus passava, ele liberava a cura, sim, mas liberava a cura para aqueles que creem. Então não adianta nada a pastora dizer sobre cura, o pastor falar sobre cura, eu falar sobre cura, o Espírito Santo que está aqui falar no seu ouvido sobre cura e você não receber. Então eu convido a você a aceitar a cura que já está aqui. Eu só vou concretizar com as palavras que vêm do Senhor, mas o poder de cura já está liberto aqui. Quando você deu um passo de fé, de vir até a casa do Senhor para ouvir a palavra do Senhor, quando você crê nisso, já há uma unção de cura, porque é uma terça-feira, é um começo de semana. Muitos não vêm porque domingo eu já fui na igreja. Então eu fui domingo, segunda, a terça está muito cedo. Eu estou quente ainda. Eu estou com a unção de domingo ainda. Mas uma coisa eu digo para a amada igreja: busca o Senhor todos os dias. Se você realmente quer ficar aquecido da presença do Espírito Santo, então se mantenha na presença. É todos os dias, é todo momento. Eu poderia ter saído do serviço para ir nessa loja pensando no pessoal que está passando na rua, num carro novo, numa moto, numa mulher, num homem, sei lá. Eu poderia estar pensando em qualquer outra coisa, mas não, eu estava pensando em Deus, em Jesus, nas curas que eles passavam, porque conforme eu passei eu via pessoas. E se você começar a olhar o semblante das pessoas, você vê o que está bem e o que não está bem. Pelo semblante da pessoa você vê se há algo de errado ou se ela está feliz. E eu garanto para a amada igreja, infelizmente, hoje você olha no semblante das pessoas, é raro você ver um semblante em paz, feliz. Todo mundo está triste porque há tantas dores assim? Eu digo que não. Muitas vezes a gente está triste porque a gente não consegue ver o que Deus tem feito pela nossa vida.
Se a gente conseguir enxergar o que Deus está fazendo pela nossa vida, há motivo de sobra para ser feliz. Só que se a palavra não for dita, nós passamos batido. Por quê? Satanás ele quer que nós passemos batido. Satanás ele quer que nós vivamos tristes, murmurando, sem ver as coisas lindas que Jesus fez por nós, faz por nós e fará por nós. Então eu convido a amada igreja a meditar comigo em Lucas 5, do 1 ao 6, aí depois eu vou em alguns textos e vou falando comigo. Jesus ele chegou e começou a chamar os primeiros discípulos. Certo dia, Jesus estava na praia do lago da Galileia, e uma multidão o esperava em volta dele para ouvir as suas mensagens de Deus. Ele viu 2 barcos no lago, perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as redes. Jesus chegou num dos barcos, o de Simão, e pediu que ele afastasse um pouco da praia. Ali ele sentou e começou a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar onde o lago é bem mais fundo. Então você e seus companheiros joguem as redes para pescar. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Aqui começou uma cura em Simão Pedro. Aonde que é cura, Ronaldo? Simão Pedro era um homem, a palavra ela diz que ele era turrão. Ele era forte, mas ele era turrão. Ele tinha o jeito dele de fazer as coisas, e ele se apegava ali. Tanto que ele falou: nós pescamos já a noite toda. Eu já fui e joguei essa tarrafa em tudo que é lugar, a rede, e não peguei nada. Aqui Jesus começou a trabalhar a paciência de Pedro, trabalhar o jeito chucro de Pedro. Pedro aqui, ele responde assim para Jesus: Mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pegamos nada, mas já que o Senhor está mandando, vou jogar a rede novamente e vou lhe obedecer. Vê o trabalhar de Jesus aqui, de Deus, na vida de Pedro. Pedro disse: se fosse uma outra pessoa, Pedro falou assim: posso jogar até amanhã, mas hoje eu não jogo mais. Passei a noite toda jogando essa rede, não tem peixe. Mas já que é o Senhor que está mandando, eu vou obedecê-lo. Pedro obedeceu. Com a obediência de Pedro, o que aconteceu? As redes veio cheia numa proporção que ele não conseguia puxar. Ele chamou todos que estavam por ali para poder ajudar. Então as bênçãos do Senhor, ela não ficou somente na vida de Pedro. Todos que estavam ali também receberam. Quando Deus cura algo na nossa vida, não é para ficar só para nós. Quando Deus cura algo na nossa vida, é para espalhar para as pessoas, espalhar o gesto de carinho para as pessoas. O que aconteceu com a pastora? Ela precisou ter aquela cicatriz, porque senão ia ficar algo simples. O que aconteceu? Só curou. Mas será que era tão grave assim? A cicatriz mostra que sim. Sem a cicatriz ia ficar aquilo um testemunho real para quem viveu, mas para quem está olhando, talvez simples, porque a dor da gente dói mais que a dos outros. Então, quando você vê a cicatriz, você pode medir a dor. Não deveria ser assim, mas infelizmente o ser humano
é assim. Conforme vai se aprofundando na palavra do Senhor, você vai entendendo um pouco mais e vai tendo mais amor ao próximo. Você começa a acreditar na dor do próximo. Você não precisa ver. Tomé, ele andou com Jesus, ele caminhou com Jesus, ele fez tudo por Jesus. O pessoal que vivia junto também falou para Tomé: o Senhor está de volta. Eu só acredito se eu colocar o dedo nas mãos, subiu o nome, nas chagas, amém? Nas chagas de Jesus. Você não acredita então no que você anda? Mas aquilo ali não vem como um tapa, mas vem com ensinamento. Será que nós temos que ser igual Tomé, ou nós vamos acreditar na voz do Espírito Santo que está falando conosco? Será que Deus tem que descer em corpo para poder dizer para você que você tem que mudar, que você tem que andar conforme as palavras do Senhor? Você tem que ser obediente ao Pai. Se Ele falou vai, você vai. Se Ele falou você fica, você fica. Se Ele falar volta, volta. E se Ele falar fica quietinho, mas faça o que o Espírito Santo está pedindo. Aleluia, Jesus. Jesus, ele continuou curando, porque essa noite é uma noite de cura. É uma noite de cura. É uma noite de libertação também, porque vai ter almas sendo liberadas. Almas sendo liberadas. Jesus foi caminhando e chegou a uma cidade onde havia um homem coberto de lepra. Lepra naquele tempo, eu vejo que é uma das piores doenças que poderia ter, porque você teria que ficar afastado de tudo, de todos, não importa o que você era leproso, você tinha que ficar afastado numa cidadezinha que só tinha leprosos lá, leprosos. Jesus chegou, quando Jesus chegou, o leproso se ajoelhou. Ô Vitor, está em 12, tá? Desculpa, não ter falado. O leproso se ajoelhou diante dele, encostou o rosto no chão e pediu: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. Olha o tamanho da fé. Olha o tamanho da fé. Aí eu vou falar para vocês, amada igreja, olha o tamanho do amor, é a resposta. O tamanho da fé do leproso, maior é o tamanho do amor de Jesus. Sim, eu quero. Você está curado. Eita Deus maravilhoso. Quantos de vocês querem a cura? Pergunta para Jesus: Senhor, eu sei que tu podes, mas o Senhor quer me curar? A resposta de Jesus é sim. Ele quer estar te curando, pois o amor de Jesus. Pessoal, desculpa, pastor. Um gol prata, acho que é 0165, é de algum de vocês? Amém. Aleluia. Jesus, ele curou o leproso. E aquele que de coração pediu a Jesus a cura, eu creio, porque eu confio nele. Eu sei o Deus que eu sirvo, e eu sei o ambiente que eu ando, e esse ambiente dá para ver que Deus ele está aqui e ele quer entregar a cura com o mesmo amor que Jesus. Ele diz que sim, o Espírito Santo também diz que sim. Amada igreja, temos que andar conforme a palavra do Senhor. Se Jesus
disser que está curando, Satanás ele pode espernear, Satanás ele pode abrir o inferno, ele pode fazer o que ele quiser, ele não tem voz ativa se Jesus falou sim. Glória a Deus. Aleluia. Aqui você vai sair com um sentimento de cura. Pode ser que lá fora Satanás fala, é mentira. Aí eu falo para a amada igreja, quem que é mentiroso? É Jesus ou é ele? Aí você acredita sim ou não. Se você, aqui o leproso acreditou, ele pôde voltar para a sociedade. A palavra do Senhor ela diz que Jesus fala, não conte para ninguém, porém você vai lá e mostre aos encarregados que você está curado, vai lá e faz um teste. Ele foi lá e fez um teste. Ele glorificou o Senhor e falou porque era impossível você ter uma vitória dessa e você não falar. Eu nem discrimino ele, porque eu no lugar dele eu também iria falar que Jesus é maravilhoso, que Jesus é grandioso, que Jesus me salvou, me curou, me devolveu para a sociedade o que era feio, o que era apagado, o que era excluído. Jesus colocou em evidência de novo. Era um homem que ninguém queria perto. Eu tenho certeza que as pessoas agora querem ele perto, porque quer saber o que aconteceu, mesmo que for por querer saber da vida dos outros, mas sim, eles queriam ele perto. Aleluia, Senhor. Deus é maravilhoso. Jesus continuou. Temos oportunidades aqui. Eu estou vendo oportunidades daquele que ainda não entendeu que Jesus está curando de verdade. É de verdade. Jesus ele está dando oportunidades de cura desde que nós chegamos aqui. Ele foi dando oportunidades de cura. Aqui vai mais uma. Jesus chegou. Jesus estava ensinando alguns mestres da lei. Estavam sentados ao redor dele. Eles vinham de todas as cidades da Judéia e também de Jerusalém. O poder do Senhor estava com Jesus para que curasse os doentes. Alguns homens trouxeram um paralítico deitado numa cama. Estavam querendo entrar na casa, mas a casa estava tão cheia que não tinha como entrar pela porta. Mas os seus amigos, com a fé, olha a fé, com a fé, eles abriram o teto e desceram esse paralítico. A princípio Jesus ele falou, quando viu o paralítico, eu te curo dos seus pecados. Mas aí sempre tem aquele que não crê, ele só quer palpitar nas coisas dos outros. Ele foi lá e falou, mas que mal que esse homem tem para que você cure ele? O que ele fez? Aí Jesus falou, é mais fácil eu falar que eu curo os pecados dele, da mesma forma eu posso falar, pegue a tua marca, levante e ande, porque o poder da cura está na vida dele. Ele já está curado em nome de Jesus, ele já está curado. Mas para que ficasse, vamos dizer assim, da forma que o pessoal falava, né, queria, aí Jesus falou, então pegue a sua marca, levante e ande. E assim a cura entrou. Eu imagino aquela casa cheia. Aquela casa estava cheia, que as pessoas elas não conseguiam entrar pela porta. Imagina a sensação de cura. Imagina a sensação de adoração naquele lugar. Você imagina aquelas pessoas glorificando, porque não era qualquer um, não era uma dor de cabeça, era uma pessoa que não conseguia andar, era um paraplégico. Olha o milagre, olha a cura. A palavra ela não diz, mas quantas outras pessoas foram curadas naquele lugar? Quantas pessoas foram curadas com aquelas bênçãos? Porque a bênção do Senhor é para aquele que crê. Então se você vê um milagre, e se você falar assim, eu também recebo, você recebe também.
Porque eu creio que a partir do momento que eu comecei a andar com Jesus, todos os dias eu sou abençoado, todos os dias eu tenho livramento, todos os dias eu tenho um avivamento com Cristo. E ali eu falando com aquelas pessoas, aí uma das irmãs, ela estava com uma dor muito grande, acho que no ciático dela, ela estava com essa dor que não passava, e tomava remédio, fazia injeção e tudo, e não passava. Naquele momento ela orou assim para Jesus: com a mesma fé que o Ronaldo tem, e com a cura que o Senhor liberou na vida dele, eu creio em Ti, e eu quero essa cura para a minha vida. Na outra semana, isso daí ela orou, ela e Deus. Na outra semana, estava tendo a célula de novo, ela pediu a palavra, e ali ela confessou que tinha falado com Jesus. E daquele momento para frente não doeu mais. Amada igreja, creia, mas de coração, não creia de boca. De boca até papagaio fala. E tem papagaio de crente que ele glorifica o Senhor melhor que nós. Mas o coração dele, como que está? Temos que realmente se entregar ao Pai. Para finalizar, eu gostaria de entregar algo que Deus tocou no meu coração muito forte. Está em Lucas 6, 20 ao 23. A palavra do Senhor, ela diz assim, Jesus olhou para os seus discípulos e disse: felizes são vocês, os pobres, pois o reino de Deus é de vocês. Felizes são vocês que agora têm fome, pois vão ter fartura. Felizes são vocês que agora choram, pois vão rir. Felizes são vocês quando os odiarem, rejeitarem, insultarem você, e disserem que vocês são maus por ser seguidores do Filho do Homem. Fiquem felizes, mas muito alegres, quando acontecer isso, pois uma grande recompensa está guardada para todos vocês lá no céu. Hoje podemos estar chorando, sofrendo, angustiados, com dores, com muitas dores que nem sabemos de onde saem, com sofrimentos que nem sabemos de onde vem. Nós imaginamos que é alguém falando, que é outro falando, que é macumbaria, que é não sei o que, ou é só dor de cabeça. Mas Deus, Ele quer dizer com a palavra do Senhor que isso vai passar. Feliz é aquele que hoje sofre em nome de Jesus, pois o reino de Deus é nosso porque eu creio que todos que estão aqui, eles têm um lugar especial guardado no reino do Senhor. Mas eu creio ainda mais além. Eu creio muito mais além, porque eu aprendi a amar um Deus maravilhoso, um Deus que deu um filho por nós. E se Ele deu um filho por nós, eu não vejo que essas bênçãos vão ficar só lá no céu. E eu creio que aqui na terra nós vamos colher dessas bênçãos também, pois as portas do céu estão abertas para nós. Esse ano é o ano do florescer. Esse ano é o ano que nós vamos colher. Sim, Satanás pode dizer que não, mas Deus diz que sim. Então o céu está garantido, mas eu creio que os céus está aberto para a terra nós colher também. Aquele que crê, ele vai receber, porque Deus, Ele é maravilhoso, Ele é cuidadoso, Ele é Deus de detalhes, e Ele pede para que olhamos com detalhes para as obras do Senhor. Amada igreja, eu peço para vocês que nunca mais abra os olhos e
Deus tem feito. Comece a adorar o Pai pela oportunidade de estar vivo. Comece a adorar o Pai por esse céu maravilhoso, por esses pássaros, por essas árvores, pelas borboletas, pelas pessoas, pela nossa família, por nós mesmos. Deus não nos dá nada, muitas vezes a gente pensamos, mas só de abrir os olhos Ele te deu uma maior bênção. Eu creio no poder do Espírito Santo, eu creio no que foi liberado essa noite aqui, e eu quero liberar mais algo sobre a vida de vocês, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, essa unção de cura que foi liberada aqui, eu peço em nome de Jesus que ela se estenda pela vida de vocês, que ela se estenda, que vocês, quem chegar, vai orar por essa pessoa e em nome de Jesus ela será curada, porque essas bênçãos elas não vão ficar aqui, elas vão passar por essas portas. Aquele que crê está recebendo bênçãos para ser abençoada para mais e mais pessoas, porque o Deus que servimos, Ele tem poder. Amém? Agradeço a minha oportunidade e as palmas é para o Senhor. Glória a Deus.